Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, da Abrada Oficial. Me chamo José Roberto Coleta, sou advogado especializado em Direito do Agronegócio, também contabilista, especialista no agronegócio, administrador de empresas, sou pós-graduado em Controladoria e Finanças, também membro do IBGC, membro da Abrada desde 2021, e quero agradecer aqui o convite da Abrada, nas pessoas do Dr. Luiz e da doutora Lohane, né, por esse convite, para poder estar falando um pouquinho com vocês sobre esse tema que parece um pouco antigo, né, mas que, na verdade, ele é muito atual, porque tem uma série de novidades, no sentido de que, não novidades em termos de leis novas, mas, enfim, uma lei que já existe há bastante tempo, que é especial e direcionada para a alienação de imóveis rurais, e que a gente tem visto isso no dia a dia, atualmente. Eu tenho sido muito procurado aqui no escritório para trabalhar esta situação, uma vez que os profissionais da área talvez não estejam totalmente habituados ou preparados para atender o nosso produtor rural, o nosso empresário rural, nessas questões. Então, esse é o nosso objetivo, tá refletindo um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né? Parece tão simples, né? Ganho de capital, tá? Eu comprei um bem, vendi, então é o meu preço de venda menos o meu custo de aquisição, e aí eu vou pagar o meu imposto de renda sobre esse ganho, né? Ou então, vou fazer lá um jeitinho de passar a escritura por um valor menor, para que eu não pague tanto imposto assim, né? Como a gente tem visto corriqueiramente. Mas, na verdade, não é só isso, não é desta forma, né? Principalmente quando a gente está falando de agro, quando a gente está falando de imóveis rurais. Então, eu vou pedir para a Yasmin nos ajudar aí, colocando a nossa apresentação na tela. E o nosso tema dessa reflexão de hoje é como apurar, né, e declarar o imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis rurais. Um pouquinho aí do meu currículo, nossos contatos. Bem, não dá para a gente pensar em falar de ganho de capital, imóvel rural, sem que antes a gente consiga definir aqui alguns conceitos, né? E o primeiro conceito que é importante a gente ter em mente é a questão do que é imóvel rural para nós, né? Como se determina se o imóvel ele é rural ou se ele é urbano. E aí a gente vai buscar esse conceito na nossa legislação vigente, né? E o conceito que mais faz sentido aí para nós, e que está vigente e presente, é o que está lá no Estatuto da Terra, na Lei 4.504, onde lá no artigo 4º define que o imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localidade ou sua localização, e que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Vejam só, prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização. Isso é muito importante para nós nessa definição, nesse conceito, né? Por que ele é importante? Porque, em termos tributários, essa definição está relacionada com a questão de noção de zona urbana e de zona rural, né? Então, mas eu tenho um imóvel que está ali nos limítrofes do perímetro urbano da cidade, ou esse imóvel já está dentro de uma faixa, ou no todo, considerado pelo plano diretor ali do município como um imóvel urbano, aquela região, né? E qual é, então, a questão, a definição desse imóvel? Ele é urbano ou ele é rural? Por que isso é importante? Porque nós temos ali a questão da competência material da propriedade, onde a gente tem, de um lado, a União, que pode tributar a propriedade, né, com base na cobrança do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e a gente tem, do outro lado, os municípios, né, que têm competência para tributar a propriedade, né, com o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano,
E aí nós temos dois entes, né, federados, dois entes tributantes, na verdade, e que têm competências material para cobrar o imposto sobre a propriedade. Mas então, neste caso, pode ser que haja conflito de competências? Sim, pode, e a gente tem visto isso com muita frequência, né? Municípios lançando a cobrança de IPTU de áreas que são exploradas de forma rural, e, ao mesmo tempo, a Receita Federal, a União Federal, cobrando o ITR dessa mesma área. E aí a gente está diante de um conflito de competência tributária, e esse assunto acabou tendo que bater as portas do STJ para que se fosse resolvida essa questão de competência, né? E o STJ, por sua vez, ratificou que o critério para se definir se o imóvel ele é urbano ou é rural, ele tem a ver com o seu uso, né, com a sua exploração. Então, vejam que no tema 174, num recurso repetitivo do STJ, ratificou-se o critério da destinação do imóvel, né, dizendo que o mais adequado para definir se o imóvel é urbano ou rural é aquele que for destinado, ou seja, se o meu imóvel ele é usado para exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de onde ele está localizado, dentro da cidade ou não, ele tem natureza e característica de imóvel rural, né? Isso é muito importante, porque delimita para nós ali uma questão muito, muito importante na hora de se apurar o ganho de capital numa eventual venda desse imóvel. Tá certo? Então, esses conceitos, eles são extremamente importantes para essa nossa reflexão sobre o tema ganho de capital. Um outro conceito que a gente também precisa ter em mente é a questão da alienação. O que é alienação que a lei fala, né? O ganho de capital na alienação do imóvel rural. Mas alienação nos vem à cabeça, nos vem em mente, logo de plano, a questão da venda. Eu só vou ter a alienação, eu só tenho que apurar o ganho de capital se eu vender o meu imóvel, né? E, na verdade, não é só isso, é também isso, né? A venda é um dos institutos que faz parte do contexto e do conceito amplo da alienação, mas existem outros institutos que são muito utilizados no nosso dia a dia e no direito negocial e contratual, que também sejam a apuração do ganho de capital na realização desses atos, né? Por exemplo, a dação em pagamento. Eu tenho um imóvel, eu tenho uma dívida, por exemplo, de grandes proporções aí com o banco, então eu vou fazer uma dação em pagamento para quitar o meu contrato de financiamento com o banco. Então, ocorre ali naquele momento, né, uma alienação desse imóvel. Da mesma forma, quando eu pego o meu imóvel, que está na minha pessoa física, integralizo ele no patrimônio de uma pessoa jurídica, né? Isso é muito comum nos dias de hoje, a famosa holding rural, muito, muito utilizada, né, no nosso dia a dia, tanto no meio rural, quanto também em outros segmentos, em outros setores da economia. Então, ao tirar ou remover um imóvel da minha declaração de imposto de renda da pessoa física, integralizando ele no capital social de uma pessoa jurídica, está acontecendo ali uma alienação. Momento este também que enseja ali a apuração e o cálculo do ganho de capital daquele imóvel, né? E aí nós estamos falando de imóvel rural especificamente, mas pode ser qualquer outro imóvel, qualquer outro bem ou direito, né? A partilha no processo sucessório causa-mortes também enseja a apuração do ganho de capital. A partilha, por exemplo, na dissolução conjugal, por divórcio, por dissolução de união estável, enfim, são tantos os institutos que a gente tem no direito, no dia a dia, que nos leva a ter que fazer essa análise e ter que fazer a apuração para verificar se aquela alienação, que está muito intrinsecamente relacionado com a transferência de propriedade, né? Se aquele ato, aquele evento, ele é gerador de um fato onde incidirá o imposto de renda sobre um ganho de capital. Tá bom?
Então, a gente precisa ter esses conceitos de alienação e de imóvel rural para poder avançar no nosso entendimento. Bom, então a gente tem como é que funciona a tributação do ganho de capital, né? E aí nós temos uma regra geral que foi instituída lá pela Lei 7.713/98, né? E prescreve que o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos artigos 9 e 14 desta lei. E aí vem o parágrafo 2º, né? Dizendo que integrará o rendimento bruto, portanto, passível de ser tributado, o ganho de capital, que é o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrente de alienações ou de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando como ganho a diferença positiva entre o valor da transmissão do bem e o custo de aquisição corrigido monetariamente, quando for o caso e quando for autorizado por lei, né? Então, sobre essa diferença positiva, nós temos aí, então, o evento fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital. Veja, nós estamos falando aí de alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Então, aqui, no sentido amplo, nós temos uma lei geral tratando da questão do ganho de capital, né, sobre as alienações de bens e direitos, de maneira geral, ou seja, que engloba todos os bens, imóveis urbanos, imóveis rurais, participações societárias, enfim, qualquer tipo de bem que seja passível de avaliação. Neste caso, então, especificamente, a Lei 7.713, né, que depois está consolidada no nosso Regulamento do Imposto de Renda, 2018, ela vem tratar de uma forma genérica, né, de uma forma geral, a questão da tributação do ganho de capital. Bom, então, quando apurar ganho de capital na venda do imóvel rural, vamos seguir a regra de tributação prevista na Lei 7.713, consolidada no RIR, e aprovada, né, pelo Decreto 9.518 de 2018? É uma pergunta para a gente pensar. Então eu vendi um imóvel rural, vendi um imóvel urbano, vou aplicar uma regra geral para tudo. É isso que está dizendo a lei, certo? A resposta, como tudo no direito, né, depende. Depende. Depende do quê? E depende por quê, né? Depende, pessoal, porque a gente tem uma questão muito específica. Com o advento da Lei 9393 de 96, né, os imóveis rurais adquiridos a partir de 1º de janeiro de 97, né, passaram a ter um tratamento em relação à tributação e ao ganho de capital diferenciado, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E o que sobra para nós, então? Duas realidades. Uma realidade que já existia, então, para os imóveis que foram adquiridos até 31/12 de 96, esses imóveis vão seguir a regra geral de tributação. Ou seja, o custo de aquisição deles vai ser aquele exatamente constante lá na escritura pública de compra, né? E ele vai ser corrigido monetariamente até 31/12 de 95, uma disposição que autorizou a correção dos bens constante na declaração da pessoa física, até do dezembro de 95, a partir daí não mais, né? E a diferença, o valor da alienação, será o preço da operação de venda do imóvel, ou seja, os valores da transação de compra e venda. Então, o que nós temos a partir daí? Temos uma legislação que veio, uma nova legislação em 96, que não é tão nova assim, né? E que colocou para nós um divisor aí de águas, né? Olha, os imóveis rurais, e aí nós estamos agora deixando de lado a questão dos outros bens e direitos que envolvem aí a questão do ganho de capital. Não estamos falando aqui de imóveis urbanos, também não estamos falando aqui de participação societária, nada. Apenas e tão somente e especificamente em relação aos imóveis rurais. Com essa nova legislação, traçou-se ali uma linha divisória, onde os bens
ou melhor, os imóveis rurais adquiridos até 31/12/96, quando alienados, estão submetidos ao regime de apuração do ganho de capital pela regra geral de tributação, ou seja, pelos valores de transação da compra e da venda. Perfeito até aí? Então, nós temos ali um marco, uma divisão. Mas, então, com essa legislação, os imóveis rurais adquiridos a partir de 97, então, o que muda? Existe uma regra nova, né? A legislação especial, isso, exatamente isso. Com o advento da Lei 93/93, estabeleceu-se um novo tratamento, né, para essa nova gama de imóveis rurais adquiridos a partir dali, de 1º de janeiro de 97, né? E que lá no seu artigo 19 traz exatamente como vai ser, ou seja, qual vai ser esse novo critério. Então, se os imóveis que eu adquiri a partir de 1º de janeiro de 97 não são mais tributados pela regra geral do imposto de renda, qual é a regra que prevalece a partir de então, né? E aí o artigo 19 da Lei 93/93 vem trazer para nós como vai ser, ou seja, a partir de 1º de janeiro, a apuração do ganho de capital considera-se custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural, o valor da terra nua declarado na forma do artigo 8º, respectivamente, nos anos de ocorrência da sua aquisição e de sua alienação. Então, veja, o artigo 19 trouxe para nós uma nova forma de cálculo, né? Os imóveis que eu adquiri, então, imóveis rurais, a partir de 1º de janeiro de 97, eles não estão mais sujeitos à regra de apuração pela transação, pela compra e venda, e sim pelos valores de terra nua declarados no ano de aquisição e, respectivamente, no ano da venda. Tá certo? O que isso muda para nós em termos de tributários? Muda muito, porque a diferença é muito grande quando a gente coloca isso na planilha e apura os valores corretamente, né? E aí vem o parágrafo único. Na apuração do ganho de capital, o imóvel rural adquirido anteriormente, a data a que se refere este artigo, será considerado o custo de aquisição e o valor constante na escritura pública. Então, ele está dizendo, olha, o ganho de capital nos imóveis adquiridos anteriormente vai seguir a regra anterior, ou seja, vai prevalecer para fins de cálculo do ganho de capital o valor da transação, o valor da escritura, tá bom? A própria lei já vem, então, colocando para nós ali uma delimitação, né? Uma linha que vai delinear as duas regras de apuração do ganho de capital. E aí, mais um pouquinho de conceito. Bom, veio uma lei de 96 falando de VTN. O que é isso, né? Do que nós estamos falando, né? Para nós que é do nosso dia a dia, do meio rural, né? Estamos aí mergulhados no agro 24 horas por dia, isso para nós é a nossa linguagem diária, né? Mas para todo mundo que não tem muito contato com esse assunto, talvez não tenha tanta facilidade ou familiaridade assim. Então, vamos lá. Eu trouxe uma tabelinha aí bem simples também para trazer o conceito para nós. O valor da terra nua, né? Está marcado ali, destacado em vermelho. Então, o valor da terra nua é o preço de mercado de terras apurado em conformidade com a legislação do ITR. Olha, a legislação, que inclusive está nessa mesma lei 9393, né? É a legislação que trata do imposto territorial rural, tendo como data base, o dia 1º de janeiro. É realizado uma autoavaliação da terra nua e preço de mercado para aquele ano. Então, veja, a lei que institui a cobrança do ITR, ela diz o seguinte, olha, o ITR tem como data base ou como fato gerador o dia 1º de janeiro de cada ano. E ele vai ser calculado sobre o valor da terra nua,
O valor da terra nua é um levantamento, né? A própria Receita Federal nos traz valores de referência, e aí temos que ter muito cuidado com isso, porque a tabela da Receita ela é uma referência de preços de mercado daquela região, e ela tem traz essa referência de todos os municípios do Brasil, mas, de novo, eu repito, é apenas uma referência, não quer dizer que a gente tenha que tributar o nosso ITR exatamente nos termos daqueles valores, porque nós temos outros meios de fazer essa apuração e tributação do ITR, mas, enfim, ali tem, dentro da declaração do ITR, que nós chamamos de ITR, o conceito de VTN, que é o valor da terra nua, né? Que é o preço de mercado da terra praticado naquela região, para aquele ano calendário. Ali também já falei um pouquinho, né, destacado ali a declaração do ITR sobre a propriedade territorial rural. Né, o contribuinte do ITR entrega todo ano a declaração do ITR, do imposto, para cada propriedade que ele detém a posse. Então, todo ano, lá no mês de setembro, nós temos uma obrigação, né, temos a obrigação de entregar para a Receita Federal as declarações do ITR do ano, né, de todos os imóveis rurais que pertencem ali a uma família, a um produtor, enfim, a um contribuinte. A ITR é composta de outras duas declarações, porque ali também tem a DIAT, né, que é a declaração de atualização de dados cadastrais do proprietário, e a própria declaração de apuração do valor do imposto devido. Tá bom? Bom, então veja só, nós vamos pensar um pouquinho. A Lei 9393 veio e disse, olha, a partir dos imóveis rurais adquiridos a partir de janeiro de 1997, nós vamos não mais utilizar a regra geral para apurar o ganho de capital, mas nós vamos buscar o valor de custo desse imóvel e de venda lá no valor da terra nua informado na declaração do ITR. Então, por isso que esse conceito de saber o que é VTN para nós, o que é declaração do ITR, é muito importante, porque é lá que nós vamos buscar, a partir de 97, as fontes e as bases para a gente fazer o cálculo do ganho de capital na venda dos imóveis rurais. Bom, então daí, diante disso, nós passamos agora a caminhar com duas regras. Nós temos, então, uma regra geral e uma regra especial. Isso mesmo. E nós sabemos, que são os operadores aí do direito, que toda regra especial, ela prevalece sobre a regra geral, né? Neste caso específico do ganho de capital, havendo previsão nesta nova legislação, então, segue-se ela, e a regra antiga prevalece para os imóveis anteriormente adquiridos aí, a esse marco que a lei nos impôs, né? Então, o ganho de capital, como regra geral, ele é o resultado positivo, olha lá, falando de regra geral, né? Regra geral, resultado positivo entre o valor contábil do bem e o valor da alienação com base nos valores reais da transação, ou seja, compra e venda, preço pago na minha escritura de compra, né? Preço recebido na minha escritura de venda, valor recebido menos valor pago, se for positivo, é a minha base de cálculo. Isso, de novo, repito, para os imóveis adquiridos adquiridos até 31/12/1996. Ok? Bom, com relação à alienação dos imóveis rurais adquiridos e alienados a partir de então, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 97, o ganho de capital segue a orientação específica, ou seja, especial, prevista e disposta lá no artigo 19 da Lei 9393, que nós falamos até aqui. Leva em consideração, para a apuração do ganho de capital do imóvel rural, o valor da terra nua informado no DIAT. E nós sabemos que o valor informado no DIAT é o próprio contribuinte que declara. Claro, tomando sempre como base referência aos valores informados pela Receita Federal, mas não necessariamente e obrigatoriamente tem que ser aqueles valores, uma vez que a gente tem outras formas, né, através de laudos, de demonstrar para a Receita Federal que o valor da terra nua para a minha propriedade em especial, ainda que esteja localizado no município em que foi fixado pela Receita um valor X para
por hectare. Por laudo, eu consigo provar que o valor por hectare pode ser menor do que está na tabela de referência da Receita Federal. Tá bom? Seguindo, então, desta forma, né, diferentemente do que ocorre em relação com os outros bens de direitos, ou seja, aqueles que não são imóveis rurais, o ganho de capital oriundo na alienação do imóvel rural, dependendo do ano de sua aquisição, desconsidera-se os valores reais da compra e da venda do bem, utilizando-se os valores da terra nua declarado, né? De novo, mais uma vez, porque isso precisa estar muito forte para nós, né? Então, se o imóvel rural alienado, dependendo do ano de aquisição dele, eu vou adotar a regra especial e vou abandonar a regra antiga. Ou seja, vou desprezar o valor de compra e venda que aconteceu, o valor efetivo, ou seja, aquele que eu paguei e aquele que eu recebi no momento da venda, e vou levar em consideração no cálculo apenas e tão somente os valores declarados na minha declaração do ITR, do ano de aquisição, consequentemente e respectivamente, o valor no ano da venda, né? Eu acho que eu estou frisando, fazendo questão de deixar isso muito claro, porque a gente tem atendido vários produtores e clientes no escritório muitas vezes com essa dúvida, e eles não entendem, não têm esse conceito em mente, né? Então, é uma tabelinha que mostra justamente isso, né? Os bens adquiridos até 95, que são passíveis de correção monetária até dezembro de 95, e os bens adquiridos até 31 de 12 de 96, que não são passíveis de correção monetária e faz parte da regra geral da apuração do ganho de capital. E os adquiridos a partir de 97, então, que tem a ver com toda essa sistemática nova, não tão nova assim, né? Mas que a gente está falando aí que se refere à lei especial. Tá bom? Muito bem. Mas, como nada nesse país tudo é tão maravilhoso assim, né? A Receita Federal, em 2001, ao regulamentar a Lei 9393, acabou criando uma situação extremamente desconfortável, né? Um descompasso enorme entre as duas normas, eu chamo até de conflito de normas, né? Porque ela trouxe uma situação que não está previsto na lei, né? Ela vem trazer um elemento que a lei não previu ou não trouxe no seu dispositivo, e esse elemento que a instrução normativa trouxe está causando uma grande confusão e uma grande celeuma no momento de fazer a apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais adquiridos a partir de 1º de 97. Talvez seja por isso a grande dificuldade dos profissionais que atuam nessa área, né, contadores, advogados, enfim, todos aqueles que estão envolvidos aí no agronegócio, de estabelecer o critério, a regra, como é que eu vou fazer a apuração do ganho de capital deste imóvel, né, quando chega lá um cliente no seu escritório para fazer a apuração do ganho de capital. Olha, eu estou vendendo uma propriedade, essa propriedade foi adquirida a partir de 97, 1º de janeiro de 97, e qual que é a regra que vai prevalecer, né? E aí o profissional, muitas vezes, se vê diante de uma dificuldade por conta dessa celeuma, desse descompasso que foi criado pela Receita Federal na regulamentação da lei, e fica sem saber exatamente o que fazer, né? Então, como eu coloquei aí na apresentação, né, a Receita regulamentar estabeleceu um descompasso, né, quando lá no artigo 10 e seus parágrafos, ela trouxe aí a necessidade de se levar em conta a anterior e a efetiva entrega da DIAT ou da DITR para que se aplique a regra do valor da terra nua na apuração do ganho de capital. Olha que absurdo isso, né? O artigo 19 da Lei 9393 não fala absolutamente nada disso, né? Fala que é o valor da terra nua declarado no ITR. Ponto. Eu não tenho que me preocupar com a questão da entrega da declaração do ITR no momento da venda ou no momento da compra,
mas pelo texto literal da Instrução Normativa, 84/2001, veio esta limitação, eu vou chamar assim, porque ela acaba sendo uma limitação e tem gerado uma discussão tremenda, tem gerado autuações de todo tipo, vários processos tramitando já na Justiça Federal nesse sentido, né? Então, a pretensão da Receita Federal, da Fazenda Federal, não tem respaldo legal. Por quê? Ela não pode, mediante o uso de uma instrução normativa, modificar, né, o texto ou a sistemática estabelecida na lei, que estabeleceu aquela regra, aquele critério de tributação. Portanto, ao meu ver, não são válidas essas regras, né? Conforme até o próprio Tribunal Federal, o TRF4, julgando um dos casos que chegou até ele, entende, né? Olha só o que diz o julgado do TRF4, né? Destarte não pode revestir figura autônoma, criando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações, sob pena de, em fazendo, invalidar a seara alheia, invadir a seara alheia e malferir a ordem constitucional no que atine às competências e atribuições de cada poder. Em resumo, ele quer dizer o seguinte: a Receita Federal não pode baixar a instrução normativa, inovando no ordenamento jurídico, né, implicando na criação, na modificação ou extinção de direitos e deveres já estabelecidos na própria lei, em lei previamente já aprovada. Então, é isso que entendeu o TRF4, né? E ele segue falando aí, né, no julgado, né? E no caso de não terem sido entregues tais documentos informativos, está se referindo aí à declaração do ITR nos anos de aquisição e no ano da venda, né? Em caso de não terem sido entregues tais informativos, a lei especifica os critérios que deverão ser levados em conta pela Receita Federal para apurar o imposto, entre eles o sistema de preço de terras, cuja viabilização encarrega o próprio fisco, neste caso, o sistema de preço de terras, que foi instituído pela portaria. Ou seja, ele está falando o seguinte: ainda que eu não tenha entregue a declaração no momento em que eu fiz a compra ou fiz a venda, é possível eu apurar o valor da terra nua pelo sistema de terras, pela própria tabela do valor da terra nua que a Receita Federal disponibiliza. Então, eu não tenho que estar condicionado à entrega da declaração do ITR para me valer da nova sistemática de cálculo da apuração do ganho de capital, que muitas vezes é muito mais, na maioria das vezes, eu não vi nenhum caso que ela não foi, muito mais benéfica para o contribuinte. Então, estabeleceu-se aí uma grande confusão, um descompasso gigante, né, por conta dessa instrução normativa que, ao meu ver, muito em breve, ela deve ser revogada, pelo menos parte dela, no artigo 10. Né? E aí ele fala, né, o valor da escritura pública, considerado como custo de aquisição, somente persiste quando os imóveis adquiridos antes de 97. Ponto, lá. Está voltando à linha do tempo, ao marco que estabeleceu. Olha, utilizar valor de escritura, né, como custo de aquisição e como valor de venda, somente pode ser feito quanto aos imóveis adquiridos antes de 97, ou seja, até 31/12. Né? Caso que não é a hipótese do processo aí que foi julgado. Né? Então, nesta linha de análise, para o vendedor, vale como valor de alienação o valor da declaração do ITR, né, apresentado no mês de setembro anterior à alienação, e para o comprador, vale como custo de aquisição o valor declarado na declaração do ITR, no mês de setembro seguinte à aquisição. Né? É isso que o julgado trouxe para nós. Se ocorrer a aquisição e a venda no mesmo ano, olha que interessante, né? Não haverá ganho de capital. Imagine que eu comprei um imóvel. Vamos afastar um pouquinho da celeuma do ITR. Eu comprei um imóvel em 1º de outubro, já tinha entregue a declaração do ITR em setembro, e vendi em dezembro. Então, o valor da terra nua relacionada à minha aquisição e à minha venda é o mesmo. Então, neste caso, eu não tenho ganho de capital a ser apurado. Ainda que eu tenha comprado esse imóvel por 1 milhão e vendido por 3, eu não tenho que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital dos 2 milhões, que foi a diferença positiva. Né? Olha que interessante, e olha
como essa nova sistemática trazida ela é muito mais benéfica para o contribuinte em relação aos imóveis rurais, repito, né? Bom, então, diante da controvérsia instalada, né, a polêmica que tem gerado questionamentos, é quando a alienação ocorre antes da entrega do DIAT. Aí tem uma solução de consulta da Receita Federal, claro, né? A solução de consulta não poderia ser contrária ao que dispõe a própria instrução normativa. Essa instrução tem sido fundamento para os auditores autuar as operações de venda de imóveis rurais quando aplica-se a regra da Lei 9393, mas no momento da compra ou da venda não foi entregue, não tinha ainda sido entregue a declaração do ITR informando o valor da terra nua. Olha o absurdo, né? Então, a Receita tem se valido dessa solução de consulta para cobrar, para fazer o lançamento, autuar as operações de compra e venda de imóveis rurais pelo Brasil afora. Então, aí, continuando, né, a conclusão quanto à controvérsia, ocorre que, quando a lei se refere ao valor da terra nua declarado, não pode inferir, aqui ficou errado o texto, inferir, ser o mesmo que prever taxativamente como deseja a Receita Federal, o VTN somente depois de declarado. Eu não tenho o valor da terra nua somente depois que eu cumpro uma obrigação acessória de entregar uma declaração de terra informando isso para a Receita Federal e recolhendo o DARF do meu imposto anual. Eu tenho o valor da terra nua já no primeiro dia do ano calendário, independentemente de entregar ou não a declaração do ITR. Então, a Receita não pode se valer desse dispositivo absurdo que foi instituído e foi inserido na Instrução Normativa 84 para querer desqualificar ou desconsiderar o critério trazido pelo artigo 19 da Lei 9393. Né? Em resumo, então, afastados os preços reais das transações imobiliárias realizadas com os imóveis rurais, o ganho de capital tem um novo parâmetro de cálculo, e é isso aí, que neste caso é o valor da terra nua, declarado nos anos da alienação, e da aquisição, respectivamente. Ou seja, o que nós estamos aqui exaustivamente batendo em cima, né? O que não significa que apenas depois de declarado o VTN passa a ser tal parâmetro de cálculo. Claro, eu acabei de dizer, né? Eu não tenho o VTN como parâmetro de cálculo somente depois que eu entreguei a declaração. Ele já existe no primeiro dia do ano, onde ocorre o fato gerador do ITR, e todos nós temos condições de mensurar esse valor. Então, por fim, né, corroborando com esse entendimento, o professor Robson Maia Lins nos ensina também que a venda do imóvel rural, antes da entrega do DIAT, do ITR, tanto faz, não justifica a mudança de critério de apuração do ganho de capital, como prevê a mencionada instrução normativa. Seja porque o VTN pode ser auferido, estou falando isso para vocês, né? Seja porque a data de entrega do DIAT, do ITR, ela é definida pela própria Receita Federal, não tendo o contribuinte nenhuma ingerência sobre tal fato. Se eu quiser, por exemplo, chegar lá dia 30 de janeiro e entregar a declaração do ITR do ano de 2023, eu não posso. Por quê? Porque eu estou submetido à disponibilidade do programa gerador da declaração do ITR, que a Receita Federal só vai me disponibilizar em agosto, por exemplo. Então, assim, o contribuinte ele tem uma ingerência sobre esse fato de entregar uma informação para a Receita Federal, porque compete a ela e está limitado à disponibilidade dela. E não é por conta disso, né, deste fato, que eu não tenho condições de apurar e informar o valor da terra nua numa eventual transação. Aí, como exemplo, né, eu trouxe aqui uma situação, um exemplo real. Olha que interessante. Uma propriedade em que o contribuinte adquiriu um imóvel por meio de uma doação feita em novembro de 2020. Portanto,
novembro de 2020, já havia sido entregue a declaração do ITR. Aí ficou a data do dia 23 de novembro, mas a declaração sempre entregue até o dia 30 de setembro, né? Então, assim, no momento em que eu adquiri, que esse contribuinte adquiriu o imóvel, através de uma doação, não foi por compra e venda, este imóvel foi transmitido por R$23 mil, aí não importa a área nem nada, né? Estamos falando aqui de valores. E este imóvel foi declarado, o valor da terra nua dele, em R$1.229.597,45. Ponto, né? Então, tem o custo de aquisição real pela transação de escritura de doação, R$23 mil, e tenho o valor de custo de aquisição informado na declaração do ITR do ano que eu adquiri, de R$1.229.597,45. Ocorre que em 28 de julho de 2022, esse imóvel foi vendido, né? Detalhe, 28 de julho de 2022, prazo para entrega da declaração do ITR é 30 de setembro, logo a declaração só foi entregue após a efetivação da venda desse imóvel, né? O imóvel foi vendido, por sua vez, a valor real de mercado de R$8.200.000, valor super avaliado, inclusive, pelas particularidades do imóvel, né? E foi informado como valor da terra nua declarado R$3.493.569,62. Valor este tomado como referência a própria tabela base da Receita Federal, para o município onde o imóvel está localizado. Vejam, eu tenho no momento da aquisição o valor da terra nua declarado apoiado numa DIAT, numa DITR, que a gente chama também, né? Na declaração do ITR do ano, porque já havia sido entregue, e tem um valor de venda também declarado, valor de terra nua declarado, porém, eu ainda não havia cumprido a obrigatoriedade anual de entrega da declaração do ITR. E mesmo assim, nos valemos do dispositivo do artigo 19 da Lei 9393, que prevê que o valor da terra nua, no momento da alienação, é aquele que foi declarado, né, pelo contribuinte. Fizemos questão absoluta de constar que este valor como um dos itens da escritura pública de compra e venda, e observado que o adquirente, ou melhor, o comprador dessa operação, respeitasse esses valores no momento de entrega da declaração do ITR. Por quê? Prevendo que possa haver um questionamento futuro por parte da Receita Federal, né, por não estar de acordo com a regra absurda prevista na Instrução Normativa 84. Então, nós já preparamos aqui um conjunto de situações probatórias em que nos dará munição, fortes argumentos para discutir uma eventual cobrança desse imposto, né? E veja que curiosidade, né? Pela regra do valor da terra nua, nós apuramos um ganho de capital de R$2.263.000, o imposto de renda devido sobre esse ganho de capital de R$281.281. Ao passo que, se eu fosse tributar o ganho de capital pelo valor real da transação, nós teríamos aí um ganho de capital de R$8.177.000, né, e o imposto de renda de R$1.226.000. Ou seja, a aplicação, a adoção da regra da lei especial no cálculo da apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural trouxe para esse contribuinte uma economia de quase R$1 milhão. Então, parece fazer sentido, né, essa discussão toda e essa reflexão em torno dessa legislação tão importante e especial, né, em relação a esse tema. Então, está demonstrado aqui, números reais, uma planilha de cálculo de um cliente, claro, respeitado a confidencialidade, está aí demonstrado que a adoção e a aplicação da regra especial é muito mais vantajosa do que a regra geral que se aplica aos imóveis adquiridos até 31/12/96. E claro que os imóveis adquiridos anteriormente, eles também têm uma série de benefícios na redução do ganho de capital, né, previstos lá na lei
geral, e que faz com que esse imposto também seja um pouco menor do que esse 1.226.000 aí. Eu não quis fazer a simulação das reduções do ganho de capital, no caso desses descontos especiais, justamente para não confundir um pouco o nosso cálculo, deixar muito evidente qual que é o comportamento de aplicação das duas regras nesse tema. Tá bom? Eu espero que tenha conseguido mostrar um pouquinho aí para vocês de como isso tudo é importante, né? E vamos seguindo mais um pouco, né? Bom, mas aí, então adoto o critério de tributar o meu imposto pela regra especial, pela lei que fala que o valor da terra nua é o valor do custo de aquisição e de alienação. Mas e o meu valor de aquisição? Então, eu vendi o imóvel, neste caso específico, por 8.200.000 e tive um custo de aquisição, um ganho de capital de 2.263.000. Ou seja, o que eu faço com essa diferença, né? Porque quando eu jogar essa informação lá no GCAP, né, que é no demonstrativo do ganho de capital, eu vou informar lá os valores de custo de aquisição e de alienação baseados no valor da terra nua. Eu não vou informar lá que o valor da minha alienação é 8.200.000. Então, lá para o GCAP vai os valores de custo de aquisição e de alienação, aqueles informados na declaração do ITR, ou, se não tiver declaração do ITR, aqueles que nós atribuímos como valor da terra nua. Então, neste caso específico, eu tenho uma diferença, né? Eu entrou no meu caixa da pessoa física 8.200.000 reais, né? Mas eu tive uma tributação apenas sobre 2.263.000. Então, essa diferença de 5.936.027, ela é considerada como um rendimento isento e não tributado na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, né? E muitos profissionais têm feito isso de forma errada, né? E aí acaba ficando ou criando uma situação de estouro de caixa, muitas vezes, na declaração da pessoa física, por não lançar de forma correta essa origem de caixa, que é esse rendimento isento não tributado. Isso também tem acontecido muito. Então, além da dificuldade e de muitas vezes o profissional não estar familiarizado com a aplicação dessa regra especial, né, da Lei 9393, ele também não sabe manusear esses números dentro do preenchimento da declaração de ajuste anual da pessoa física, né? E aí a gente tem um verdadeiro cenário confuso, né? A apuração do ganho de capital foi errada, e os efeitos desse ganho de capital, dessa apuração, na minha declaração, também está errado. Aí a gente está diante do caos instalado, né? Tá bom? Tá certo, pessoal? Bom, e aí os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, que é justamente o valor que serviu de base de cálculo para o meu imposto de renda, no caso, os 2.263.972,17, ele é transportado automaticamente pela própria ficha, pelo programa gerador do GCAP, ele é transportado automaticamente para a declaração, automaticamente via exportação e importação, né? Ele é transportado para a ficha de rendimentos tributados exclusivamente na fonte, né? Então, quando a gente processa a GCAP lá dentro do programa gerador do ganho de capital, a gente exporta essa declaração e lá no programa do imposto de renda, a gente vai lá e faz a importação dessa declaração, automaticamente ele já alimenta as fichas da declaração de ajuste anual. Porém, como lá no GCAP eu só informei os valores da terra nua, como custo de aquisição e custo de alienação, se não tiver o cuidado, a atenção na hora do preenchimento da declaração, a gente pode passar batido, esquecer de lançar esse rendimento isento, que é justamente a diferença do valor que entrou no meu caixa com o valor do que foi efetivamente tributado pela regra especial. Tá bom? Pessoal, é um pouco disso. Então, vamos passar aqui um resumo, né, rapidamente do que nós vimos, né? Passamos pelo conceito de imóvel rural de alienação.
Falamos da apuração do ganho de capital antes e depois, né, da lei nova. Então, nós tínhamos a regra geral, em que o ganho de capital era apurado pelo efetivo valor da transação de compra e venda. A partir de 1º de janeiro de 97, para os imóveis adquiridos a partir de então, prevalece a regra nova, né, a regra especial, que leva em consideração não mais, ou seja, ela despreza o valor da transação de compra e venda e utiliza como regra para cálculo de apuração os valores da terra nua declarados no ano da aquisição e, consequentemente, no ano da venda ou da alienação, né? Então, muito importante a gente ter esse discernimento. Mostramos ali um exemplo de cálculo e apuração, onde a gente viu a grande diferença e o grande impacto que isso causa. Recentemente, eu recebi um cliente aqui no escritório com uma situação muito parecida. O contador, talvez por desconhecimento ou dificuldade de aplicação da lei especial, fez uma simulação de cálculo e o valor do imposto de renda era realmente assustador, porque o valor do imóvel também era grande, né? E quando a gente trouxe para a lei especial, assim, o cliente ficou totalmente estarrecido de ver a diferença, que era muito mais do que esse R$1 milhão aí de imposto do exemplo que nós trouxemos na apresentação. Então, assim, é preciso realmente ter conhecimento e habilidade para lidar com as tratativas e com as regras trazidas pela lei especial, né? E um outro detalhe que a gente não trouxe nenhum slide, mas que eu deixei até destacado para falar, é a questão da segregação da terra nua das benfeitorias, no caso de venda de imóvel rural, né? A gente também tem que ter esse cuidado, porque quando a gente vende uma propriedade rural, quando é transacionada uma venda de propriedade rural, no valor da transação, muitas vezes, salvo quando a propriedade não tem nenhuma benfeitoria, nenhuma lavoura implantada nela, o valor da transação está incluso, né, também benfeitorias, lavouras, que nós chamamos de ativo biológico, né, lavouras de toda a natureza, benfeitorias, cercas, tudo aquilo que ao longo da vida foram gastos realizados na exploração da atividade rural e lançados como custo da atividade rural. Portanto, na hora da venda, esses valores precisam ser segregados do valor da terra, no caso da terra nua. Por quê? Porque a terra nua tem um tratamento diferenciado de tributação, como acabamos de ver, né? Adquiridas a partir de 97, e as anteriores, a regra geral. E esse tratamento da tributação do imóvel, da terra nua, ele é diferente do tratamento das benfeitorias e das lavouras que tiverem agregadas em cima daquela terra. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado na hora de transacionar um imóvel, porque isso, inclusive, precisa constar na escritura pública de venda e compra. Ou seja, estou vendendo uma propriedade por R$8 milhões, dos quais 2 milhões refere-se a benfeitorias, ativos biológicos, lavouras de soja, de laranja, de café, seja lá qual for, né? E imóveis também, edificações que possam estar ali sobre aquela terra. E os outros 6 milhões se referem exclusivamente à terra nua. Então, sobre esses 6 milhões, que é referente à terra nua, nós vamos aplicar, né, a regra geral, quando o imóvel for adquirido até dezembro de 96, e a regra especial, se o imóvel foi adquirido posteriormente, a partir de 96, a partir de 1º de janeiro de 97. Então, nós vamos considerar essa relação percentual, né, para fazer a tributação. E a benfeitoria que foi destacada ali na escritura, vai ter um tratamento diferenciado, né? Como ela foi custo da atividade rural no momento em que ela foi implantada, ou que foi incorrido os gastos, né, efetivamente pagos, né? E aí nós estamos falando de regime de caixa. No momento em que eu vendi e recebi essa benfeitoria, ela vai compor o meu rendimento, a minha receita da atividade rural daquele ano. E vai ser tributado, né? Se eu estiver pagando o imposto de renda da pessoa física pelo arbitramento da receita, ou seja, aquela regrinha de 20% sobre a receita e a tabela progressiva sobre os 20%, então fazer uma conta direta, a gente vai ter lá 5,5% sobre o valor da receita, sobre o valor da benfeitoria que está sendo vendida naquela transação. Ou
se eu estiver apurando o lucro da atividade rural, o imposto de renda da atividade rural com base no lucro, receita menos despesas e custos, então esse valor vai compor a minha receita e vai ser tributado, né, sobre o resultado líquido que tem lá 27,5%. Tá bom? Isso é extremamente importante, porque tem dado problemas, e muitos problemas também, né, na medida em que não se toma esse cuidado, essa segregação. E também a questão da lei especial, que também é extremamente importante, ela aplica-se tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. É uma outra confusão também. Mas aplica-se à pessoa jurídica? Aplica-se, aí, abre aspas, depende, né? Depende do regime tributário que essa pessoa jurídica estiver. Se ela estiver sendo tributada pelo lucro presumido, no regime da cumulatividade do PIS/COFINS, essa regra especial aplica-se. Se ela estiver tributada pelo lucro real, a regra da Lei 9393 não encontra abrigo lá nas definições, né, do lucro tributável da atividade rural. Do lucro tributável na pessoa jurídica, pelo lucro real. Então, neste caso, a regra não se aplica. Então, a gente tem que entender, no momento em que uma pessoa jurídica estiver vendendo, alienando o imóvel rural, qual regra tributária esta pessoa jurídica está submetida, né? E, da mesma forma, se for uma empresa do Simples Nacional, também não tem previsão na legislação do Simples Nacional para recepcionar esse tratamento especial dado pela Lei 9393 em relação ao imposto de renda. Tem sim, na verdade, que o ganho de capital, aí segue a regra do ganho de capital, e aí aplica-se a tabela progressiva do ganho de capital, no caso da empresa do Simples Nacional. Então, assim, são muitos detalhes, né, são muitas variáveis que tem que ser analisada com cuidado no momento em que o cliente chega na nossa frente para apurar o ganho de capital numa venda de um imóvel, né? O ideal sempre é que a gente cuide e trate, faça essa análise, esse estudo, antes da venda acontecer, né? Porque também não raro acontece do cliente já ter sacramentado a operação, a transação, e aí vem procurar o profissional da contabilidade ou do direito para resolver um problema que já está instalado, né? E aí fica muito mais difícil de acomodar e de acertar essa situação. Pessoal, é isso. Eu queria só finalizar, antes de finalizar, eu estava assistindo a palestra, né, a live da doutora Melissa, no último dia 26, e ela falou com uma clareza muito grande da questão do que o agro decididamente não é para os amadores, né? E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e tenho essa mesma convicção. Ela foi muito feliz em abordar esse tema, porque a gente entende, a gente pensa hoje que trabalhar ou atender às necessidades e às demandas do agronegócio é uma coisa muito simples, quando, na verdade, é uma tarefa extremamente complexa, extremamente cheia de detalhes, cheia de variáveis, cheia de nuances, né, que requer dos profissionais que estão atuando nessa área muito estudo, muita atenção, muita dedicação àquilo que fazem, né? O agro tem se profissionalizado de uma forma muito veloz, né? Então, a gente não vê, ainda existe, claro, aqueles produtores que anotam, né, as informações no caderninho, isso aí é comum, ainda existe, mas a gente vê que isso está migrando de uma forma muito, muito intensa, né? E nós temos que estar preparados para enfrentar esse cenário e essa realidade todos os dias, tá bom? Mais uma vez, eu quero só ver se tem aqui algumas perguntas, né, Yasmin? Parece que não. Ou o pessoal entendeu tudo, ou absolutamente nada. Enfim. Então, é isso. Acho que não tem perguntas. E é isso. Quero mais uma vez agradecer a todos por esse momento, essa reflexão sobre esse tema importante, que é a nossa realidade, é o nosso dia a dia.
Agradecer de uma forma especial a família Ábrada, da qual tenho um imenso orgulho de fazer parte, né? Essa família e a Ábrada, de um modo geral, tem dedicado aí toda a sua existência na disseminação do conhecimento, voltado para atender as demandas e as necessidades do agronegócio, e por isso que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa família, porque essa é a minha realidade de trabalho, atendendo o agronegócio e fazendo sempre o melhor que a gente pode. Agradeço a todos que estiveram conectados aí com a gente, muito obrigado, né? Até a próxima oportunidade. Grande abraço.